começar. Ô, Liliane, obrigada, meu amor, por você lembrar do meu microfone. Acredite se quiser, eu já tinha esquecido. Obrigada, Liliane, você salvou, me salvou literalmente agora. Eu literalmente já tinha esquecido. Ai, meu Deus do céu, se não fosse a Liliane agora pra me lembrar, eu ia lembrar no meio da live, como sempre, né? No meio da live eu lembro que eu tenho que colocar o microfone. Ai, meu Deus, essa é a minha cabeça. Só não perco a cabeça porque ela é grudada no pescoço. Porque se não fosse, eu já tinha esquecido em algum lugar. Então, pessoal, que bom ter vocês aqui, né? Mais um dia de live. Obrigada, Anderson, obrigada. Então, a gente vai falar sobre crianças desafiadoras, né? E bem especificamente assim do TDAH e do TOD, que eu acredito que dos quadros de transtorno são crianças que apresentam mais dificuldades, né, mais desafios de comportamento de forma geral, que é o meu público, é, eu digo assim, na clínica, né, no atendimento, é o meu público mais que vai com mais frequência, assim, para os atendimentos, né, de psicoterapia. Então, a maioria dos meus pacientes infantis, eles apresentam um quadro, né, tem um transtorno de TDAH, tem um cabelo aqui que está me desconcentrando, de TDAH ou TOD, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, como lidar, né, com essas crianças, o que se pode fazer. Bom, pessoal, antes que eu esqueça, vou dar os avisos importantes, porque se eu não der esses avisos, eu já esqueci o microfone. Então, para eu esquecer de dar os avisos, é daqui para ali, é rapidinho, eu também vou esquecer. Os avisos importantes são: o primeiro deles, vocês já sabem que as nossas lives vão sempre estar disponíveis no YouTube. Então, se você não conseguiu assistir ou você quer rever a live, né, é um tema importante para você, vocês vão poder assistir no YouTube. Mas é necessário, claro, se inscrever. Se inscrevam, curtam, porque assim vocês vão estar tendo lembretes, né? E de alguma forma vocês vão estar recebendo todo o meu conteúdo ali no YouTube. Além disso, o outro aviso importante é o meu grupo do Telegram. O meu grupo do Telegram, que é uma comunidade VIP, que lá eu disponibilizo. Vou já falar, gente. O pessoal está perguntando o que é TOD, TDAH, eu vou já falar, certo? Sobre isso. E no grupo do Telegram eu disponibilizo mais conteúdo, né? Compartilho com vocês mais dicas complementares às dicas que eu dou aqui. Então, por isso que é importante você também ter essa plataforma, que é muito similar ao WhatsApp, e você também participar desse grupo e receber mais conteúdo, tá? Então, cliquem aqui na minha bio, tem o link de acesso do Telegram. Então, você clica no link de acesso da minha bio que cai direto no grupo do Telegram, tá bom? Dados os avisos, depois eu vou relembrar esses avisos, porque eu sei que tem gente que vai chegando no meio do caminho, e aí eu tenho que lembrar, porque são avisos muito importantes, muito, muito importantes. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos falar sobre o TOD e TDAH. Tem muita gente já perguntando o que é TOD, o que é TDAH. E o que é TOD e o que é TDAH? São transtornos. São transtornos. O TDAH, ele ainda é um pouco mais conhecido, né? Assim, se tornou um pouco mais o conceito, né? O que é o TDAH. Acabou que ficou tão conhecido que muitas pessoas, tem muitas crianças que são medicadas, né, de forma equivocada com diagnóstico de TDAH, mas sem ter TDAH.
né? E aí entra aquela coisa da medicalização, da Ritalina e tudo. Mas o TDAH, né, ele é um transtorno, né, que envolve a questão do déficit de aprendizagem, está envolvido o déficit de aprendizagem e o H de hiperatividade. Então, é transtorno de déficit de atenção, né, e hiperatividade. Então, a atenção, ela vai atrapalhar nos processos de aprendizagem. Nem todas as crianças têm processo de aprendizagem tendo TDAH, mas algumas crianças têm, tá? Então, eu já atendi casos por exemplo, de crianças que eram gêmeas e que os dois tinham TDAH, tinha alguns problemas de aprendizagem, dificuldade, e o outro não. Então, não necessariamente uma criança que tem TDAH, ele vai ter algum problema de aprendizagem, tá? Mas a maioria tem alguma dificuldade a mais aí no processo de aprendizagem. Então, normalmente, uma criança que tem TDAH, os professores eles vão chamar mais atenção, né, com relação a isso, vai ter mais dificuldade em alguns conteúdos, vai ter uma dificuldade com questões de regras e comportamento na escola. Então, são crianças que elas demonstram um pouco mais de desafios no dia a dia, tanto no ambiente escolar quanto em casa. O TOD é um outro transtorno, né, que é o transtorno opositivo desafiador, mas que ele está atrelado a 50% dos casos de TDAH. Ou seja, nem toda criança tem um TOD com TDAH, tá? Uma criança que tem TDAH, ela pode ter uma comorbidade, ela pode ter associado o TOD, mas assim, não são todos os casos. Mas, como eu disse, 50% dos casos está sim atrelado o TOD. E o TOD, que é um transtorno positivo e desafiador, já ele afeta aspectos de combinados, de regras, de desafio de comportamento, né? São crianças que elas se tornam um pouco mais vingativas, elas têm uma dificuldade de lidar com regras, com limites, com rotina, né? São crianças que elas normalmente elas têm comportamentos mais disruptivos, ou seja, elas se descontrolam com uma intensidade maior e com uma frequência maior também, tá? E essa associação do TDAH com TOD se torna um desafio ainda maior para a maioria dos pais, porque além dos desafios naturais de qualquer criança, porque toda criança tem desafios de comportamento, tá, gente? Toda criança tem desafio de comportamento, de fato. Então, toda criança ela vai dar trabalho para alguma coisa, para outras nem tanto. Ela vai ter os momentos de descontrole, ela vai ter os momentos e às vezes uma intensidade maior em determinados momentos. Só que quando se trata de um transtorno, essa intensidade ela se torna muito maior e muito mais frequente do que normalmente seria. Por isso que o transtorno ele se diferencia um pouco dos comportamentos normais que a gente considera que não são os patológicos, né? Os comportamentos que a gente considera que faz parte das fases de desenvolvimento infantil. Então, uma criança de 2 anos, normalmente ela vai fazer birra todos os dias. Provavelmente ela vai gritar, ela vai chorar todos os dias por algum motivo, ou porque ela não quer tomar um banho, ou porque ela não quer comer, ou porque o irmãozinho bateu nela, ou porque fulaninho destruiu o desenho dela. E ela vai chorar. E às vezes ela vai se descontrolar, às vezes ela pode bater. Mas isso, dentro da fase de desenvolvimento, a gente considera normal. A partir do momento que isso, né, esses comportamentos, eles meio que vão se perpetuam, continuam durante o desenvolvimento, e essa criança, né, com 6, 7 anos e 8, e essa criança ela continua tendo muitos comportamentos disruptivos, nós precisamos dar uma atenção. O diagnóstico do TOD e do TDAH é feito por médico, tá? Qual é a área que você pode consultar ou você pode ter uma avaliação? Normalmente, um neuropediatra ou um psiquiatra que trabalhe com infância e adolescência. Então, são as duas áreas que elas são capacitadas para, né, assim, que qualquer médico pode dar o diagnóstico, óbvio, mas elas são áreas assim, que têm um olhar técnico de fazer uma avaliação, né, para
que identifique se essa criança ela tenha ou não. O psicólogo, ele pode levantar uma hipótese diagnóstica, ou seja, ele não pode dar o diagnóstico e dizer assim: "Dei o diagnóstico, bati o diagnóstico". Não, ele pode levantar uma hipótese diagnóstica. Então, nós como profissionais psicólogos, quando a gente vai fazendo a avaliação da criança, a gente vai olhando, né, observando, porque no ambiente clínico é um ambiente super favorável para identificar alguns comportamentos que normalmente, num ambiente clínico do médico, eles não têm tempo de avaliar de forma tão profunda ou aprofundada, digamos assim, né, alguns comportamentos. Então eles eh, pegam as informações dos pais, do desenvolvimento da criança, e a partir daí é que eles vão dando o diagnóstico, mas normalmente não tem esse tempo de avaliação e de observação da criança. E o psicólogo, que normalmente, se essa criança estiver em acompanhamento, ele vai conseguir identificar as dificuldades dessa criança, o que é que se precisa de ser trabalhado, né? O que é que, principalmente, esses pais estão tendo muita dificuldade, porque o psicólogo ele vai ter muito mais contato com esses pais, tá? Então, assim, o psicólogo ele possibilita que que consiga ter mais informações e levantar uma hipótese. Poxa, sei lá, chega uma criança para mim, e aí essa criança ela tem muitos desafios de comportamento. E aí eu vou, a partir dos atendimentos, observar quais são as dificuldades deles de comportamento, né? Dentro da anamnese até com os pais, eu vou investigar tudo isso, né? Eu vou fazer todo um passo a passo do que é que eu preciso de informações para entender a dinâmica dessa família, para entender como foi até a gestação, se essa criança, na verdade, se ela não for adotada, né? Até a gestação dessa criança, eu vou também procurar saber. Então, eu vou procurar saber o máximo de informações dessa criança e também no momento, né? No momento que essa criança se encontra. E a partir daí eu vou criando, pegando essas informações, e também com as observações, com as minhas intervenções, eu vou observando quais são as dificuldades dessa criança, tá? Às vezes, os comportamentos que acontecem desafiadores não estão atrelados ao TDAH nem ao TOD, mas simplesmente a dinâmica como dessa família, né? Como que essa família lida com os comportamentos desafiadores, como esses pais se comunicam com essa criança, como é que no dia a dia essa criança é. Então, na grande maioria das vezes, não está atrelada a um diagnóstico, né? É por isso que é tão importante. Tem gente perguntando assim: o ideal é você procurar logo qual é o especialista, né? Alguém falou assim: em qual especialista devo avaliar primeiro? Eu acho que seria mais interessante você ir a um psicólogo, né? E seu filho passar por uma avaliação, ou seja, ter sessões de psicoterapia para que esse profissional olhe de uma forma mais aprofundada. Tem problema você ir de cara para um neuro, de cara para um psiquiatra? Não tem problema. Só que o que acontece? Como eu falei, muitas vezes os profissionais, eles não têm tempo para avaliar de forma tão profunda, porque é o tempo mesmo, é humanamente impossível eles conseguirem tempo para fazer uma super avaliação dessa criança. Então eles vão só pegar as informações que você dá, sei lá, você vai chegar e falar assim: "Meu filho é muito desafiador, meu filho faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo". E o médico, né, e o profissional, ele vai olhar, pegar essas informações e ele pode ser que ele se resuma muito a somente essas informações comportamentais. Mas às vezes, e muitas das vezes, essas questões comportamentais, elas não estão dentro de um diagnóstico. Elas estão relacionadas à dinâmica familiar dessa família. Por isso que eu acho, na minha concepção, muito mais interessante você procurar um psicólogo para ter um direcionamento, um olhar, para esse psicólogo olhar de uma forma mais ampla e mais aprofundada essa família, para que assim o psicólogo possa te dar dizer, olha, me parece que não, me parece que sim, mas pode ser, vai, leve ele para o neuro, leve ele para o psiquiatra, né? Porque a gente pode avaliar melhor. Mas eu considero mais prudente você procurar um psicólogo, porque ele vai conseguir olhar de uma forma mais aprofundada. Então, quando o profissional ele, né, tá com uma criança,
no caso eu, tô dando um exemplo meu, né, eu pego uma criança, a criança chega para mim, né, e aí eu vou começar a avaliar, ver os comportamentos, como que ele lida, né, com as dificuldades no próprio ambiente clínico e tal. E aí eu vou percebendo, vai casando algumas informações, não vai? Quando não casa, por que que acontece na casa e por que que não acontece na clínica, né? E na escola? E aí eu vou também aprofundando a questão da escola. Em alguns casos, eu entro em contato e eu faço, às vezes, até visita à escola, né, porque às vezes essa criança ela também tem desafios de comportamento na escola. Então, na escola, eu consigo também colher muita informação de comportamentos, de desafios, né? Consigo conversar com os profissionais, às vezes consigo muitas vezes mesmo, orientar esses profissionais diante de algumas dificuldades que eles estejam tendo. E então, aí entra uma outra questão. Essas crianças, né, que têm já o diagnóstico de TDAH e TOD, normalmente, eles, são crianças que precisam de um acompanhamento multidisciplinar. E normalmente, esse acompanhamento multidisciplinar se apoia em 3 eixos. Pode também, se necessário, outros profissionais podem estar atuando, a depender da dificuldade dessa criança, dentro do TOD, do TDAH, né, às vezes uma TO, enfim, mas depende do caso. Mas os 3 eixos principais são psicólogo, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, né, infantil ou de adolescência, e a escola. Por que a escola que entra nesse eixo? Porque a escola também é um ambiente que a criança passa a maior parte do tempo. Então é importante a escola também ter algumas orientações, ter alguns direcionamentos, né? É importante que essa escola ela saiba lidar com os desafios daquele aluno, tá? Então, basicamente isso. Eu tô lendo aqui as mensagens de vocês. É, a Carla falando que o filho dela tem acompanhamento há 7 anos, né? Ah, agitação. Teve uma mensagem que eu vi aqui, assim, agitação necessariamente é uma criança que tem hiperatividade? Não. E é isso que gera uma confusão muito nas pessoas, né? Associar hiperatividade, ou seja, não é nem hiperatividade, é uma criança que é mais agitada, uma criança que gosta de pular, de brincar, né? Com a hiperatividade. E não é. A energia da criança, né, o movimento da criança também está muito atrelado ao temperamento dela. Então, não necessariamente uma criança que ela é mais agitada, ela é mais de movimento, ela é mais de falar, seja uma criança que tenha hiperatividade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem como diagnosticar um bebê de 2 anos com TOD, TDAH? Gente, eu já vi profissionais, psiquiatras e diagnosticando, mas eu acho muito cedo um diagnóstico de uma criança de 2 anos. Por quê? Uma criança de 2 anos, ela está o cérebro dela ainda é muito, muito, muito pouco formado e desenvolvido. Então é comum uma criança de 2 anos ela chorar mais, ela ter mais comportamentos desafiadores, né? E a depender do temperamento ainda dessa criança, se é uma criança que tem um temperamento colérico, um temperamento sanguíneo, ela vai se desorganizar muito mais fácil e com muito mais frequência do que outras crianças, né, que às vezes tem um outro temperamento, um temperamento que tende a ficar mais tranquilo, ficar mais tranquilão, mais calminho, não tem tantos descontroles. Por isso que eu acho, apesar de ter, eu sei que tem alguns profissionais que não sei como conseguem, mas dão esse diagnóstico, né, com 2 anos de TDAH e TOD, mas eu acho cedíssimo, muito cedo para fechar um diagnóstico assim, tá? Muito, muito, muito cedo, porque os comportamentos de descontrole dessa criança faz parte dentro da fase de desenvolvimento. Inclusive, o TOD, ele também está muito associado a transtornos do espectro autista, do espectro autista. Então, o TOD, ele também está muito associado a crianças que têm o diagnóstico de autismo. Então, é muito comum o autista ter TOD associado. Só que o autismo, ele é uma coisa diferente. O autismo dá para você fazer uma
é um diagnóstico precoce, porque tem alguns sinais que a criança pequena, de 2 anos, 1 ano e pouco, até de bebês, de bebês que vão dando alguns sinais que aparentemente parece ser autismo, ter o transtorno, o espectro autista. Então, sendo assim, fica mais fácil, porque é fácil você ver esses sinais. No autismo, tudo bem, é comum e sim, quanto mais cedo essa criança tem, né, quanto mais cedo essa criança tem o diagnóstico, por exemplo, do autismo, mais fácil você fazer estimulação precoce, essa criança ter acompanhamento por vários profissionais, estimular de alguma forma essa criança. Mas no autismo, agora tem outros transtornos que assim, eu considero muito difícil você fechar um diagnóstico. Sabe? E o TOD, o TDAH, assim, são alguns desses transtornos que eu acho e eu considero particularmente muito complicado fechar diagnóstico com 2 anos de idade. Sim, é comum no Asperger também, sim. Porque o autismo agora, né, vai sair no novo DSM, se eu estou confundindo se, né, no CID, mas é um novo DSM. Ainda tem o termo Asperger, né? Mas hoje já a maioria dos profissionais estão classificando o autismo como autismo leve, moderado e grave. Então, o Asperger, né, apesar de ser hoje é um termo que as pessoas, né, trazem, mas daqui a um tempo, até os profissionais, eu também já estou utilizando o termo, a gente já está utilizando o termo do Asperger como autismo leve, né? Então, o Asperger, sim, também pode ter o TOD associado, tá? Ok, então é isso. Entenderam o que é o TOD, o que é o TDAH, o que é o TDAH. Então é importante vocês entenderem que são transtornos. Logo, sendo transtornos, nós precisamos de um olhar, né, mais cauteloso, de muita paciência. Por isso que, assim, como lidar com crianças mais desafiadoras? Lidar com crianças desafiadoras é você saber as dificuldades dessa criança, tá? Independente de diagnóstico. Estou falando dos desafios que são mais intensos nessas situações, né? De um TDAH, de TOD, que se torna mais desafiador, às vezes também no espectro autista, que também, né, se tiver o TOD, apresenta também mais desafios. Então, quando você tem esse primeiro passo de entender que essa criança ela tem um pouco mais de dificuldade de lidar com regras, com combinados, né, com limites, nós precisamos. E aí entra a questão desse bom senso de você entender que existe uma dificuldade. E essa dificuldade é algo que não é para te pirraçar, sabe? Não leve para o pessoal, se o seu filho ele às vezes não cumpre com o combinado, ele não quer cumprir uma regra, porque normalmente os pais esquecem dessas dificuldades específicas do transtorno ou daquela criança. Pelo contrário, a gente tem que olhar sempre assim, existe uma dificuldade. Se existe uma dificuldade, eu preciso auxiliar e dar ferramentas para que essa criança ela entenda o que é que precisa fazer, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser trabalhado nessa circunstância. Então, a gente lida com o quê? Primeira coisa que eu acho importantíssimo e fundamental com crianças muito desafiadoras e que faz toda a diferença é rotina, e principalmente com crianças com TDAH e TOD, tá? Gente, eu fico só assistindo, lendo os comentários de vocês. E eu adoro quando vocês ficam comentando. Algumas coisas eu fico lendo e até me complementa aqui na live. Então vamos lá. O TDAH e o TOD, a rotina, ela é indispensável, é uma coisa que você não pode deixar de ter com a criança, tá?
Nesses casos específicos de TDAH e TOD, e também com crianças mais desafiadoras, como o nome já diz, né, de crianças que têm desafios. Logo, é muito difícil para essas crianças estabelecer rotina. Rotina é uma coisa que é muito difícil, principalmente em quadros de TDAH. Muito difícil para eles. Então, se desde cedo você consegue estabelecer rotina para o seu filho, isso faz uma total diferença. Principalmente porque quando a criança ela tem uma rotina, ou seja, existe uma rotina, logo nas entrelinhas existem combinados. Combinados do que é que essa criança do que essa criança precisa fazer dentro das atividades. Então, rotina é uma coisa que precisa ter em casa. Criança com TDAH e com TOD, que não tem rotina. Desculpa, gente. Criança com TDAH e com TOD que não tem rotina, os desafios de comportamento se tornam maiores. Os desafios são bem mais intensos e maiores. Então, desde cedo, se você conseguir, se você não tem, faça uma rotina para o seu filho, porque rotina é muito importante. E rotina não é uma coisa que assim, não é algo que você precisa ser rígido, tá? Eu já falei aqui, eu acho que teve uma live que eu falei sobre rotina. Rotina não precisa ser algo rígido. Não precisa ser algo que você não possa flexibilizar uma vez ou outra, porque se você flexibiliza todos os dias, isso não se torna mais rotina, tá? E aí aquilo ali vai para o espaço. Então, o que você precisa fazer é ter uma consistência no dia, nas atividades, nos horários, flexibilizar uma vez ou outra, mas essa flexibilização ela tem que ser muito bem explicada para a criança, o porquê que você está flexibilizando, ou que você está abrindo, né, essa ação e flexibilizando essa situação somente nesse momento. Então, você mostrar que existe uma exceção e que aquilo ali não vai virar regra. Essa comunicação ela é muito importante com crianças com TDAH, porque elas têm dificuldade de rotina, então se você não estabelece e você quebra muito a rotina, aí, meu amigo, você vai estar cavando o seu, como é que se diz? O seu, vixe Maria do céu, o seu caixão. As palavras subindo na minha cabeça. Você vai se enterrar, porque a criança ela vai ter dificuldade de cumprir mais ainda os combinados estabelecidos. Então, muito importante, rotina é indispensável com crianças assim. E as crianças com TDAH e TOD, deixa eu olhar aqui para o tempo para ver se eu não me perco, porque senão estou explodindo o horário, tá? Sempre tá explodindo, tá? Eu tô vendo várias perguntas aqui. Gente, eu vou tentar responder, a gente perguntando aqui, eu vou tentar responder no final, certo? Se não der tempo de responder no final, acredito que vai dar, mas se não der tempo, eu peço para que vocês, eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas. Anotem as perguntas de vocês, tá? Anotem as perguntas de vocês aqui das lives. A gente está fazendo live todos os dias, então às vezes gera uma dúvida de alguma coisa e tal. Anotem as perguntas de vocês e quando eu vou abrir a caixinha de perguntas, vocês vão e me mandam as perguntas que eu vou tentar responder. Eu sempre tento responder o máximo lá, tá? Porque às vezes não dá tempo de responder aqui, tá bom? Sim, eu estava falando sobre rotina. E aí eu estava falando sobre rotina. Outro comportamento que é o comportamento master de desafio de crianças com TDAH e TOD, né? As crianças desafiadoras, o que é? Lidar com regras e combinados, mas também o quê? As intensidades de descontrole, dos comportamentos disruptivos que essas crianças apresentam. Então, esse também é um super desafio dos pais. Porque, como eu falei, normalmente as crianças elas têm sim, desafios de comportamento, e é normal esses desafios de comportamento acontecerem, mas com crianças com TDAH e TOD,
isso é muito mais intenso e muito mais frequente. E aí acaba desgastando muitos pais, de fato. Então tem pais que chegam no limite, estão muito exaustos, estão muito cansados e realmente cansa, né. Eu não estou dizendo que é fácil não, cansa. Então esses pais, quando têm algum filho com um diagnóstico de TDAH e TOD, eles apresentam um cansaço surreal, intenso, um cansaço muito intenso. Então é importante que esses pais, eles também tenham um cuidado com a própria saúde física e mental. E esse cuidado, em alguns casos, esses pais também teriam acompanhamento de um psicoterapeuta, né, de um psicólogo para ajudá-lo nesse processo, né, a depender do caso. Tem pais que ficam tão cansados, né, principalmente com crianças que têm o diagnóstico de TOD mesmo, que às vezes falam assim: "Eu não vou sair mais de casa, eu deixo de sair, porque eu não quero me deparar com uma situação do meu filho tá fazendo isso, isso e aquilo, porque para mim é cansativo demais, me tira, suga todas as minhas energias". E aí acaba que esses pais ficam prisioneiros, e a palavra é essa mesmo, prisioneiros daquela situação da criança, do quadro da criança. E isso é muito perigoso para a saúde mental dos pais, porque é uma tentativa, é como se ele estivesse em looping. É um negócio que não tem fim, você pensa e vai e volta, e vai e volta. E aí é muito difícil e realmente desgastante para a saúde mental e física desses pais nesses momentos desafiadores, tá? Então é normal, não normal, mas é comum isso acontecer. E o que é que eu falo sempre para esses pais? Mesmo os comportamentos sendo desafiadores e muito cansativos, se esses pais, infelizmente, se esses pais eles se fecham numa bolha para evitar que esses comportamentos ocorram, isso vai acabar fazendo um efeito rebote para esses pais, ou seja, ao invés de ajudar, vai piorar o quadro. Porque se essas crianças elas têm alguma dificuldade, às vezes, de se controlar em algum ambiente, de se socializar, de se relacionar, né, de forma saudável, assertiva, desenvolver habilidades sociais com outras pessoas e outras crianças, e isso é impossibilitado pelo cansaço, isso também, essa privação vai acabar impactando essas crianças, né. Então, assim, a situação dos pais é uma situação extremamente delicada, porque só quem sabe, quem passa na pele, que é muito cansativo. Eu entendo, porque eu escuto isso, né, todos os pais que eu atendo que têm crianças com diagnóstico de TOD, é o mesmo relato, é muito cansativo, é aquela coisa, assim, que você parece que está nadando contra a maré. E realmente é cansativo, porque lidar com uma criança que tem os desafios normais de o dia a dia é complicado, então às vezes com uma criança que tem um desafio muito mais intenso e muito mais frequente, é muito mais desgastante. E aí esses pais, eles precisam ter muito, muito cuidado, né. O que é cuidado? É se perceber nesse contexto, é ter alguns momentos de, sabe, de sossego, de estar sozinha. Carol, mas será que eu não consigo, não tenho tempo", mas arranja um tempo, dê um jeito, faça, peça ajuda, se não tem ajuda, se coloca esse menino para dormir mais cedo, mas faça algo por você, caso contrário você vai adoecer. Eu sempre falo, os pais vão adoecer. Por isso que em muitos dos casos, o acompanhamento psicológico, ele é favorável, porque junto com o psicólogo se traça algumas estratégias, algumas metas, né, alguns caminhos para que esses pais, eles também consigam um equilíbrio mental para lidar com essa situação, tá. E crianças assim, a depender da intensidade e da idade dessa criança, é sim importante a medicação, tá. Nem todas as crianças elas são medicadas. Mas, em muitos dos casos, é importante a medicação para a criança. Em outros casos que a criança ela não é medicada, ela vai precisar de né, de psicoterapia intensa, assim, ela ter acompanhamento psicológico intenso para trabalhar esses comportamentos intensos e descontroles constantes dessa criança, tá? E aí, você vai precisar, como eu falei, né, rotina com a criança, você vai precisar ter
você tem que se vigiar com uma certa frequência, né, para você se perceber como estão as suas emoções, como é que está o seu cansaço, você estabelecer algumas estratégias, né, para que você também ganhe um fôlego, que você também descanse, você também tenha um ato de autocuidado, de amor a si mesmo, a si próprio. Você precisa desse fôlego. Caso contrário, isso vai se tornar ainda mais difícil para você, tá? E aí, como outras coisas que acontecem, né? Essas crianças, elas normalmente elas se descontrolam com mais intensidade e mais frequência. E aí, sabe as ferramentas que eu ensino aqui? Que vocês já assistem as lives, vocês leem nas minhas postagens, vocês veem no meu grupo do Telegram, no YouTube. Tudo que eu ensino aqui serve para qualquer criança. Qualquer criança. A diferença é. Qual é a diferença? É que com algumas crianças vai se tornar um pouco mais difícil, para outras não. Com alguns pais vai se tornar um pouco mais difícil e para outros não. Agora, eu digo sempre, com crianças com TOD, com TDAH, crianças que são muito desafiadoras, você precisa de muita firmeza, de fato. Não tem como fugir da firmeza. E aí, por isso que as ferramentas, elas servem para que você utilize a firmeza sem desrespeitar esse sujeito, que é o seu filho. Porque a firmeza, ela precisa sim, não é só porque o seu filho tem desafio de comportamento. A firmeza, ela precisa ser, sim, executada, né? Ela precisa ser colocada em prática quando se fala de educação de crianças, tá? Precisa sim, você precisa ser firme em algumas situações, em alguns momentos. Mas como você estabelece essa firmeza, aí é o X da questão, é o pulo do gato, como digamos assim. É onde você vai ter que ter estratégia de comunicação, de estabelecer limites. Então, vamos lá, crianças que batem, né? Crianças que chutam, agridem verbalmente, agridem fisicamente. Você precisa, nesse momento, ter firmeza com seu filho. Firmeza não vai permitir que ele lhe bata, não vai permitir que ele arremesse objetos, não vai permitir que ele se machuque ou machuque outras pessoas, porque também tem crianças que que na hora do descontrole se machucam. Então, nesses momentos, a firmeza ela vai ter que ser muito bem aplicada. Não é que você tenha que utilizar recursos, né, de medo, de punição, de bater. Não. É como você aplica essa firmeza. Através da sua comunicação e, em alguns casos, eu digo assim, em alguns casos, porque tem crianças que elas entram num nível de descontrole, de verdade, um nível de descontrole que é preciso segurar essa criança. Não tem o que fazer. É preciso segurar essa criança e você ter uma linguagem firme, né? Compreendendo o que ela está sentindo, sempre demonstrando a compreensão do que ela sente, mas demonstrando também que não é permitido aquele tipo de comportamento, ou seja, agressão, né, se machucar, machucar outras pessoas, quebrar objetos. Então, em alguns momentos, você precisa sim conter essa criança, segurar essa criança e falar de forma firme. Filha, eu entendo a sua chateação, eu percebo que você está muito chateada, está com muita raiva. Isso você pode sentir, eu sinto também. Mas me machucar fulano, ou quebrar objetos, isso não é permitido aqui. Em lugar nenhum. E eu não vou deixar que isso aconteça. Então eu vou precisar segurar seu bracinho, ou às vezes eu vou precisar te dar um abraço forte, até que você consiga ter controle sobre o seu corpo. Então você precisa às vezes estabelecer limites firmes. Agora, você sempre associar palavras de eu entendo o que você está sentindo, eu entendo sua chateação, eu sinto às vezes isso. Só que não é possível você demonstrar essa emoção dessa forma. E aí entra a questão do ajudar a criança a se acalmar. Como é que você quer acalmar? Eu posso te ajudar se você quiser, a gente pode se acalmar junto. E aí você vai entrar uma outra questão, que é desenvolver habilidades de autocontrole nessa criança. Então percebam que, primeiro, eu dou o limite necessário de forma firme,
Se essa criança ela agride, se ela bate, eu preciso conter às vezes essa criança, porque a depender do descontrole, tem crianças que se descontrolam de uma maneira que se torna até perigoso, né, para outras pessoas e para ela mesma naquela situação. E aí, quando isso acontece, às vezes é necessário você ter que segurar, explicar para a criança, mostrar a compreensão daquela emoção que ela está sentindo, mas que aquele comportamento não é possível. E que você está ali para ajudá-la a se acalmar. E aí você já gera nela, você já gera nela não, você já puxa o gancho a, 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 a oportunidade de desenvolver uma habilidade de autocontrole, que é isso que muitas das crianças que têm o TDAH e o TOD e várias outras, eu estou falando de TDAH e TOD, mas as crianças em si, elas não têm essa habilidade de autocontrole ainda. Elas não têm, elas precisam desenvolver, isso é aprendido. Isso não é inato ao sujeito. Então, sendo aprendido, você que precisa passar e você que precisa ensinar isso a ela. Esse autocontrole, a como ela pode se acalmar, o como ela pode colocar e externalizar essa raiva, essa frustração, mas sem desrespeitar outras pessoas, se machucar ou quebrar objetos. E aí entra esse gancho de desenvolver habilidades, que esse é um dos déficits, né, uma das dificuldades, do grande desafio de lidar com criança, é porque eles ainda não têm essa habilidade. Então, os desafios de comportamento acontecem por essa falta de gestão, né, de saber gerir as próprias emoções. Gente, o tempo estourou de uma maneira que tá quase daqui a pouco o negócio me expulsa aqui, a live. Pessoal, eu vi que tem muita gente com dúvida, né? Tem muita gente, isso, aquilo. Pessoal, façam o seguinte, vamos fazer assim. As lives, como eu falei, elas vão ficar aqui 24 horas, mas elas também vão para o YouTube. Então, pessoal que não está no meu canal do YouTube, vão lá se inscrever no YouTube, tá? Curte lá, assiste lá, tudo. E entrem também no meu grupo do Telegram, que também lá eu compartilho mais dicas, complemento conteúdo. Mas, pessoal, as dúvidas, anotem, peguem um caderninho de vocês, anotem as dúvidas e tudo. Às vezes eu consigo responder aqui algumas coisas, às vezes eu não consigo. E aí, o que eu não conseguir responder, vocês me mandem as perguntas nas caixinhas que eu abro. Eu estou sempre abrindo caixinhas de pergunta. E aí, vocês mandem as perguntas de vocês. Eu tento responder o máximo de pessoas. Então, respondo, coloquem lá a perguntinha de vocês, que às vezes eu não consigo responder durante a live, tá bom? O Telegram, gente, o link do Telegram está aqui na minha bio, ou seja, no meu perfil. Meu perfil tem um link bonitinho, e você clica no link e vai direto já pro aplicativo, tá? Oh, meu amor, obrigada, Paty. Você que é um amor, uma querida. Muito obrigada. Gente, obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom estar aqui, tá? Mais um dia. Amanhã, mais um dia também. Lembrando que nossas lives vão ser sempre às segundas, de segunda a sexta-feira, às 11 horas. Sempre, tá? Esse é sempre o nosso horário para vocês já colocarem na agenda de vocês e lembrarem do nosso compromisso que é aqui. Nosso encontro, que é de segunda a sexta às 11 horas da manhã. Tá bom, meu povo? Um beijo, um bom dia. Vou correr antes que o Instagram me expulse, porque daqui a pouco eles não estão colocando nenhum tempo. Antes eles colocavam um tempo. Era uma contagem regressiva e a gente tinha noção do que eles iam te expulsar, mas agora eles não estão nem colocando e eles estão. Simplesmente eles expulsam, fecham a live. E eu quero me despedir de vocês, então eu vou logo encerrar, tá bom? Um beijo, pessoal. Mandem as perguntas na caixinha de perguntas, que se eu não conseguir responder no tempo aqui com vocês. E eu vou tentar responder o máximo das dúvidas de vocês ao longo da semana sobre as lives, tá certo? Um beijo, tchau, e eu vou encerrar aqui nosso encontro.